Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de matemática, né? É o segundo vídeo aí mostrando como construir um gráfico de uma função quadrática, x ao quadrado. No último vídeo a gente verificou os três primeiros passos e aí vamos dar continuidade, né? A gente verificou como determinar os valores de a, b e c, verificou aqui como encontrar o delta, verificou a questão da concavidade, a gente verificou que a concavidade é para cima porque o a é maior que zero. E vamos verificar agora o próximo passo, né? O passo 4, né? O passo 4, que nesse caso é para determinar o vértice, né? O que representa o vértice, né? Esse aí é um ponto bem interessante, né? Levando em consideração onde vai ser o ponto, né, de crista ali da curva, né? Vamos aqui verificar alguns exemplos, né, de gráficos. Vou pegar aqui. Bom, então aqui supondo eixo x, eixo y, né? Vamos supor que a gente faça uma análise de uma função e ela tem aqui uma curva como essa aqui, beleza? Né? A curva, lembrando que a curva ela vai ter, né, sempre ali uma sequência, né, tendendo ali ao infinito, levando em consideração os valores que você vai ter ali como x determinado ali pela função, mas ela vai ter um vértice. Esse vértice é justamente esse ponto aqui, né, de crista da curva, né? Então, para poder determinar esse ponto aqui específico, né, você precisa encontrar as coordenadas de x e de y. Então, quando tem lá x do vértice ou y do vértice, né, na verdade vai ter os dois, levando em consideração encontrar o ponto, né, de encontro, né, do gráfico, né, tomando como referência aí os dois eixos. Então, a gente precisa encontrar tanto o x do vértice como o y do vértice. Por exemplo, aqui nesse caso, vamos supor que a gente queira encontrar esse valor, né? Vamos colocar aqui como uma distância. Se a gente quer encontrar essa distância, a gente está falando aqui do eixo x, ou seja, esse ponto aqui específico seria o x do vértice. Se a gente quer encontrar o y do vértice, seria essa distância aqui, né? Então, aqui seria o y do vértice. Então, a gente precisa desses dois valores para fazer a intersecção e encontrar esse ponto que representa aí o vértice da curva. Bom, vamos aí para o nosso exemplo. No caso, a fórmula está aqui. X do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Veja como é interessante, né? Quando você já encontra os valores inicialmente de a, b e c, é só fazer aí a sequência de inserção de valores, né? Por isso que eu disse, eu gosto de seguir essa sequência, né? Alguns livros, né, boa parte dos livros mostra outra sequência. Essa sequência aí eu sempre gosto de utilizar e acho ela bem interessante. Bom, nesse caso aqui, substituindo os valores, a gente sabe que o b é zero, então seria menos zero dividido por 2 vezes a. Né? 0 dividido por 2 vezes a, que é o a é igual a 1, 0 dividido por 2 vai dar igual a 0. Então, o x do vértice vai ser zero, né? Então, a gente já sabe que ele vai ficar aqui no eixo de origem. A gente não sabe a altura, precisa encontrar o delta. O delta, ou desculpa, o delta não, o y do vértice, que é o delta dividido por 4 vezes a. O delta a gente encontrou logo no início. O delta é igual a zero. 0 dividido por 4 vezes a, né? A representa 1, 4 vezes 1 dá 4, como o delta é zero, a gente vai ter 0 dividido por 4 também. Ou seja, o y do vértice também é zero. Ou seja, o vértice dessa curva vai ser onde? No ponto de encontro, de intersecção dos eixos x e y. Ou seja, o ponto de origem, né, dos eixos x e y. No caso da função que a gente está verificando, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado, lá o vértice da curva vai ser nesse ponto. Vamos verificar lá no software lá do GeoGebra para confirmar esse valor. Vou colocar aqui no software. Veja que a gente já tinha no último vídeo colocado a função lá do x ao quadrado e observa onde é que está ocorrendo o ponto ali de intersecção. Então, esse ponto aqui ele é muito importante para a construção do gráfico. Você já sabe ali onde ele vai ser o vértice. Exemplo, o vértice ele vai ser aqui nesse ponto y2 e x menos 3. Beleza.
Se eu já sei se o A é positivo, eu já sei que essa curva ela vai ter esse formato aqui para cima, né? A parábola vai ficar para cima. Se eu sei que o x, o A, é menor do que 0, eu já sei que ela vai ser para baixo. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que a curva ela é para cima e já sabe o ponto além da intersecção dele, o ponto de referência, que no caso é o vértice. O que a gente precisa agora é encontrar os valores, né, criar os valores referentes a pares ordenados, né, para poder fazer a intersecção e saber os pontos onde eles vão ficar. Aqui no gráfico já está bem fácil de identificar alguns pontos. Exemplo, quando o x for menos 1, o y vai ser 1. Está aqui ó, o ponto de intersecção. Né? Então, quando o x for 1, né, a gente já sabe que o y ali vai ser 1. Ou quando x for menos 1, o y vai ser 1. Né? Então, a gente já tem um ponto ali de intersecção para poder fazer ali a curva. Mas isso a gente vai ver melhor, tá bom? Então, é isso. Né? Vamos ficar com essa referência aí nesse vídeo aí para poder saber como encontrar o vértice do gráfico. Né? No caso, o vértice, a gente precisa do... Vou até dar um zoom aqui. A gente precisa do x do vértice e do y do vértice, né? Ou seja, os dois pontos para poder traçar ali o vértice da curva, tá bom? Próximo vídeo a gente vem para finalizar mostrando ali toda a construção do gráfico, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!